fala em perícia criminal, o objetivo da perícia criminal é o quê? É avaliar principalmente a atuação do perito criminal em si, né? Estudar os elementos da cena do crime, os tipos de prova, os tipos de crime. Então, quando a gente fala em perícia criminal, a gente faz um estudo bem complexo da perícia criminal. O estudo, a gente tem que entender não só a parte científica, mas também a parte jurídica, porque quando a gente fala em área criminal, a gente precisa entender os conceitos, as leis jurídicas e essa relação com a área técnico-científica. Então, de fato, a perícia ela tenta conhecer dentro da área forense noções básicas para a realização dessa perícia criminal. Então, esse é o principal intuito desse curso, é conhecer dentro da área forense noções básicas para a realização de uma perícia criminal, como que é feita uma perícia no local de crime. A perícia criminal ela é uma atividade técnico-científica prevista no Código do Processo Penal, indispensável para a elucidação de crimes, quando houver os vestígios. Então, a atividade ela é realizada pela ciência forense, responsável por auxiliar na produção do exame pericial e na interpretação correta dos vestígios. Então, não é importante apenas coletar aquelas amostras deixadas no local do crime. É importante a interpretação correta de cada vestígio daquele. Então, às vezes, você pode ter um laudo que não é verídico. Você pode ter uma confusão e uma alteração. Então, a perícia criminal, ela rege especificamente isso, a interpretação de forma correta de cada vestígio deixado no local do crime. Quando a gente fala em forense, o nome forense, ele vem aí de um adjetivo em latim que significa respeitante ao fórum judicial. Ou seja, aquele que ajuda os tribunais a cumprir sua difícil missão de fazer justiça. Então, a popularidade do cientista forense surgiu com as séries de TV, como, por exemplo, a popular CSI. Então, essa ciência existe desde o século XIII, mas aí só depois dessas séries, como CSI, que as pessoas tomaram mais conhecimento e tiveram mais interesse. Então, o primeiro livro sobre ciência forense foi escrito no século XIII por um juiz chinês chamado Song Si. Então, esse aqui é o primeiro livro, tem a imagem. Olá, antes de irmos para a aula, eu quero te apresentar a nova classe, a plataforma Premium do SES. É tipo uma Netflix que tem todos os cursos que já oferecemos. São mais de 130 cursos, além de alguns bônus exclusivos, como um cronograma de estudos feito para você, inglês com aulas ao vivo, 2 certificados por mês e muito mais. Se quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o nosso site. Mas antes, assista a essa aula que está incrível. Bons estudos! E foi desde o século XIII que essas ciências foram descritas, mas só depois de séries de TV que as pessoas tiveram mais conhecimento. O Collected Cases of Injustice Rectified, que em português seria algo como coletânea de casos de injustiça retificados, trata de uma série de regras para que os médicos legistas não cometam erros ou sejam corrompidos. Então, esse livro que foi escrito desde o século XIII, que é a coletânea de casos de injustiças de retificados, seria uma forma como os médicos evitassem o acometimento de erros. E então a gente chega em conceitos específicos da perícia criminal, uma vez que a gente falou da introdução do que é a perícia criminal, desde quando ela se manifesta e quais os princípios da perícia criminal. E quando a gente fala em perícia criminal, a gente tem 2 conceitos super importantes, que é o conceito de criminalística e o conceito de medicina legal. E aí vocês falam, mas para ser perito criminal tem que ser médico? Não necessariamente você tem que ser médico. Para você ser perito criminal, você pode ter diversas graduações, pois a perícia criminal você pode atuar em diversas áreas. Tem a área da perícia que é responsável pela análise de informática, que é responsável pelos crimes que são acometidos pela internet. Tem a análise da perícia ambiental, tem a análise da perícia contabilista, que são roubos de grandes empresas. Tem a análise da perícia criminal da engenharia, que avalia construções, denúncias de prédios, de abandonamento e etc. Então, são muitas áreas da perícia criminal onde diversas áreas diferentes podem atuar, né, na perícia criminal.
E tem a área da medicina legal, que é a área do médico legista, onde a pessoa tem que ter a graduação em medicina. Então, esse conceito vem desde antigamente. Hans Gross é um austríaco, né, juiz e professor de direito, que criou o termo criminalística. Em 1947, aqui no Brasil, em São Paulo, houve o Congresso da Polícia Técnico-Científica, onde foi o marco, a origem da Associação Brasileira de Criminalística aqui no Brasil. Então, foi desde 1947 que foram iniciadas as primeiras atividades de criminalística aqui no Brasil. E aí, quando a gente fala em criminalística, a gente fala em conceito específico, é o estudo dos vestígios extrínsecos do corpo, da vítima ou do criminoso. Então, criminalística é os estudos dos vestígios, né? É o que é encontrado na cena do crime, ou o que é encontrado sob a vítima, ou o que é deixado pelo criminoso. E quando a gente fala em medicina legal, a gente fala dos estudos dos vestígios intrínsecos do corpo da vítima ou do criminoso. Então, criminalística é tudo que está fora do corpo da vítima ou do criminoso. E medicina legal é o estudo intrínseco do que está de estudo dentro do corpo, das análises anatômicas daquela vítima ou daquele criminoso. Então, a medicina legal atua principalmente no exame de necrópsia, onde é feita a avaliação do corpo, são coletados órgãos, são enviados para análise, são feitas biópsias. E aí, nessa imagem, a gente consegue ter uma definição por meio da imagem concreta sobre o que acontece numa cena criminal. Então, aqui nós temos o local do crime. A criminalística, por exemplo, vai avaliar aqui a arma encontrada no local do crime, que é um vestígio extrínseco. E a medicina legal vai avaliar aqui a sala de necrópsia, principalmente a avaliação do corpo da vítima ou do criminoso. Avaliando aqui, fazendo a coleta das amostras. Essas amostras são enviadas para o laboratório, onde o perito de laboratório vai fazer a análise. E o médico legal aqui também, na área de medicina legal, também é feita a área de papiloscopia, onde é feita aqui a identificação das impressões digitais. Fique até o final, que eu tenho um presente para você. Nos vemos lá! E essa imagem é uma imagem bem interessante que eu achei engraçada para trazer para vocês, onde ele fala assim: cadê o médico legista desse lugar? Eu quero ir embora de Nova Andradina logo. Então, quando a pessoa ela é vítima de um crime, né, ela vem a óbito ou morte, ela é enviada ao IML, que é o Instituto Médico Legal, e aí lá o médico legista ele faz toda a análise de necrópsia e autópsia daquele corpo antes dele ser enterrado. Então é por isso que às vezes quando acontece algum crime, esse corpo tem que ir para o IML e às vezes fica lá 1-2 dias até que seja liberado pelo médico legista, até que sejam feitas todas as análises necessárias para que tenha ali um bom laudo, um bom resultado criminal. E aí a gente chega em mais outros conceitos que também são super importantes para a área da perícia criminal, que é quando a gente fala em perito in loco, perito laboratorial, médico legista. Então, o que é um perito em loco? Perito in loco é o profissional que atua na cena do crime, coletando amostras, reproduzindo ali os atos ilícitos, os vestígios intrínsecos. Então, esse perito in loco é aquele que vai até a cena do crime e coleta todos os vestígios. O perito laboratorial é aquele profissional que atua na análise das amostras dentro do laboratório, então vai analisar esses vestígios extrínsecos também, que vieram da cena do crime dentro do laboratório. O médico legista é o profissional que atua na avaliação e coleta de elementos dentro do corpo da vítima ou do criminoso, que são os vestígios intrínsecos. E aí, mediante a aprovação do concurso público, esses peritos, eles podem atuar na perícia criminal. Então, hoje, para você atuar na perícia criminal, você tem que ser concursado, você tem que prestar um concurso público. Então, nós temos aí os médicos legistas, que quando apropriados de um concurso público, eles trabalham no Instituto Médico Legal, e nós temos os peritos criminais, que trabalham no Instituto de Criminalística. Sendo que essa esfera pode ser uma esfera federal ou uma esfera da Polícia Técnico-Científica Civil. Existem os médicos peritos do INSS, que são aqueles que realizam as perícias do próprio instituto. Então, se a pessoa tem uma
uma doença que foi causada por um acidente de trabalho, então vai até o INSS e os médicos peritos do INSS fazem essa análise. Então, existem os peritos criminais dos institutos de criminalísticas laboratoriais e existem os peritos médicos legistas que atuam aí diretamente nos institutos médicos legais. Além dos peritos médicos do INSS, e tem também os peritos odontolegistas, que são aqueles que realizam a análise da arcada dentária, dos dentes e das ossadas dos corpos encontrados aí. Então, geralmente, os editais dos concursos, eles determinam que para ser perito criminal é preciso ser formado em áreas diversas, como química, física, medicina, farmácia, enfermagem, biomedicina e engenharias. Esse vídeo é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma A Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas, como o curso de inglês com aulas ao vivo. Para você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por 7 dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente.